Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos conversar sobre as semanas 1 e 2. Então, o objetivo desses vídeos é comentar o conteúdo dos PETs e comentar também as atividades contidas nele, sem, contudo, dar as respostas, porque o objetivo é que vocês façam por conta própria e, nesse processo, aprendam. Lembrando, claro, que quando vocês estiverem resolvendo as questões e ficarem com alguma dúvida ainda, pode me procurar pelos meios oficiais de comunicação da escola, que eu vou atender cada um particular para tirar as dúvidas que ainda restarem. Mas é muito importante que vocês tentem fazer. Muito bem, a semana 1 nós vamos começar a conversar sobre cinemática, sobre o movimento dos corpos. Então vamos estudar aceleração, velocidade, deslocamento, todas esses comportamentos de um objeto e essas características de um objeto em movimento. Muito bem, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando estamos utilizando esses valores, eles têm alguma unidade e pode gerar erros de conta se a gente mistura as unidades. Então o PET começa relembrando assim que a gente tem na distância quilômetro, metro, centímetro, né? Ou seja, a escala decimal do metro. Por quê? Se eu pergunto o seguinte: qual o seu tamanho? Você provavelmente vai me responder em metros. Ah, qual é o tamanho do seu copo? Você vai me responder em centímetros. Qual é a distância de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro? Você vai me responder em quilômetros. Então perceba que a gente usa cada uma das unidades de medida de comprimento, de distância, dependendo do que estamos mensurando, do que estamos medindo. Porém, na hora de fazermos as contas, a gente não pode somar centímetro com metro. A gente tem que converter todos para a mesma unidade para daí fazer as contas. Assim acontece com o tempo, né? Nós podemos falar em horas, minutos ou segundos. Quando estamos falando de velocidade, o mais usual é utilizarmos ou metros por segundo ou quilômetros por hora. Então, o carro normalmente mede a sua velocidade por quilômetros por hora. Porém, no sistema internacional de medida, ou seja, na forma como a gente vai combinar de sempre utilizarmos, porque imagina se cada país definisse utilizar de uma maneira diferente, virar uma confusão. Então, tem esse sistema internacional e ele define para que sempre façamos as contas, sempre utilizemos a velocidade em metros por segundo. Então, se o problema te dá a velocidade em km por hora, basta dividir por 3,6 que você encontra em metros por segundo. E o contrário também é válido, né? Se você pega uma velocidade em metros por segundo e multiplica por 3,6, você acha em quilômetros por hora, ok? Então, vocês dêem uma lida aqui no texto direitinho. E aí ele vem e nos dá as equações. Então, como que eu calculo a distância percorrida por um objeto? Eu pego a sua velocidade e multiplico pelo tempo em que esse objeto esteve em deslocamento. Então, a velocidade eu vou usar metros por segundo. Se eu estou utilizando metros por segundo na velocidade, obviamente o meu tempo tem que estar em segundos, né? Porque tem um segundo aqui da velocidade que vai cortar com um segundo do tempo. Se eu uso o tempo em minuto ou em hora, já dá confusão. Então, sempre atento a isso. Então, se eu multiplico metros por segundo, o S aqui da velocidade com o S do tempo se cortam, sobra metro, né, que vai ser a distância então dada em metro. Porém, se eu estou falando de um objeto se deslocando, eu quero saber a posição final dele, pode ser que a posição inicial seja um ponto importante. Então, se eu falo o seguinte: eu farei uma viagem de carro e nessa viagem de carro eu vou
me deslocar por 800 quilômetros, numa velocidade de 80 quilômetros por hora. Qual foi meu tempo gasto? Isso é uma pergunta, né, de física. Mas se eu te falo o seguinte, não, mas eu estou contando esse tempo a partir do quilômetro 100, porque antes do quilômetro 100 eu estava com outra velocidade, então isso não me importa. Então, está vendo esse S0? O que, que é ele? É meu ponto inicial. Se eu tenho que me deslocar 800 km, mas eu já começo do instante 100 km, meu deslocamento real foi de 700, né? Isso é importante, dependendo do tipo de pergunta. Então, distância é velocidade vezes o tempo, mas a posição depende também de onde que eu parto o meu deslocamento. Nas questões aqui nas atividades vai ficando mais fácil. A primeira atividade é só para treinar essa questão das unidades de medida. Ele quer tudo em sistema internacional, metro e segundo. Então, se ele vai fazer uma viagem de 3.500 quilômetros, quanto que dá isso em metro? De quilômetro para metro, são 3 casas, né? Eu multiplico por 1.000. 1 quilômetro, 1.000 metros. 3.500 vezes 1.000, eu acho a quantidade em metros. Aí você vai fazer essa conta aí. Eu tenho essa velocidade aqui de 3.600 km por hora, né, da bala do revólver em disparo. Tem que transformar em metros por segundo. Como é que faz? 3.600 km por hora dividido por 3,6. Você vai achar metros por segundo. E estação internacional tem uma órbita com um período de 92 minutos. 1 minuto, 60 segundos. 92 minutos vezes 60, eu acho isso em segundos. Continhas matemáticas muito simples aí. 2. Tem uma academia. Nessa academia, o aluno tem que percorrer 2.400 metros num tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetro e hora, respectivamente? Ou seja, converte isso para quilômetro, converte isso para hora. Se 1 quilômetro tem 1.000 metros, 2.400 metros dividido por 1.000 vai dar o valor em quilômetros. E se 1 hora tem 60 minutos, 12 minutos dividido por 60, eu acho esse valor em hora. Você faz a conta e vê qual é a opção correta aqui. Beleza? Então temos uma moto em um circuito de corrida, na sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início dessa reta, você está com uma velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante a reta, responde. Qual deve ser a sua primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores dados nessa questão? Veja que ele separa em ABC, até para nos ajudar no raciocínio. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Converter 180 km por hora para metros por segundo. Como é que faz? Dividindo por 3,6. Você vai achar então esse valor em metros por segundo. Então, qual a primeira atitude devemos tomar? A primeira atitude é analisarmos se as unidades de medida estão no sistema internacional. Não estão. Então, aí ele já tem entrega, né? Não está. Então, faça a transformação de km por hora para metros por segundo. Pega isso daqui e divide por 3,6. Determine o tempo em segundos necessário para o piloto passe por toda a reta. Então, você vai converter isso para metros por segundo e vai jogar na nossa fórmula. Então, 750 metros é igual à velocidade dele, que você vai converter para metros por segundo, para descobrir qual que é, vezes o tempo. Você vai passar essa velocidade para o lado de lá, ela vira uma divisão. Então, vai ser a distância dividido pela velocidade, vai ser igual ao tempo. Então, é uma continha bem simples. Em uma divisão, você resolve esse problema. Lembre-se que sempre que temos uma equação, né? Quando eu passo qualquer número ou qualquer letra para o outro lado da igualdade, eu inverto a operação. Então, se essa velocidade estava multiplicando o tempo,
essa velocidade vai virar uma divisão aqui com a distância. Vai ser distância dividido por velocidade. Nesse caso aqui, ó, ponto inicial, ponto de partida, S0. Ele está somando com o resto. Se eu passo ele para o outro lado, ele vira uma subtração. Ficaria S maiúsculo menos S0. Então lembre-se sempre disso, tá? Eu passo algo para o outro lado da igualdade, eu inverto a operação matemática dele. E aí vai ser bem simples, né? Dividiu a distância pela velocidade, você vai achar o tempo. 4. Então, às 13 horas e 30 minutos, parte um ônibus de Florianópolis, em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km. O motorista manteve uma velocidade média de 60 km por hora. Ao fazer esse percurso, a que horas o ônibus chegou à Laguna? Então, novamente, eu tenho um deslocamento, eu tenho uma velocidade, eu quero saber o tempo gasto. Tempo é distância dividido pela velocidade, igualzinho na questão 3. Só que aqui está em quilômetros, aqui está em quilômetros por hora. A tendência agora é a gente falar, então tá, né? Vou converter tudo para sistema internacional. Porém, nesse caso em específico, converter para o sistema internacional vai dar mais trabalho. Por quê? Porque aqui já está em quilômetro. Aqui também já está em quilômetro. E a resposta que eu quero está em hora. Então, se eu transformar tudo para segundo, depois eu vou ter que transformar os segundos em minutos, os minutos em horas, para eu achar a resposta certa. Então, nesse caso, você já pode fazer direto. Né? 100 dividido por 60, o km com km vai cortar, vai te dar uma resposta em horas. Então, isso foi quantas horas ele vai gastar de Florianópolis a Laguna. E aí você soma. Se ele saiu a 1h30 e ele gastou, por exemplo, 1 hora, seria às 14h30. Não, ele gastou 1h20. Então, você também. Não, ele gastou, na verdade, foi 2 horas. Nem tem opção, seria 15h30, né? Entendeu a ideia? O tempo que ele gastou, você faz essa divisão. O tempo em horas que ele gastou, você faz 1h30 mais esse tempo em horas que ele gastou. 1 hora, 1h30, 1h20, o que for. 2 horas, e aí você acha qual é o horário que ele chegou lá. Ok? Então, nesse caso em específico, vale a pena não converter para o sistema internacional, porque você já acha um valor em hora. Ah, mas se o valor é com vírgula, tipo 1,5 horas, quer dizer 1h30, né? O que você pode fazer, para ficar mais fácil, você transformar então em minutos. Você acha esse valor da divisão, e vai dar aqui um valor com vírgula, no caso decimal, multiplica esse valor por 60 e você acha em minutos. Você soma. 1h30 mais tantos minutos vai dar que horas? Aí você acha o valor aqui. E 5. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t, com S em metros e t em segundos. Então, ele já te deu alguns valores dessa fórmula daqui, ó. S igual a S0 mais VT. Então, vamos olhar aqui. S igual, então menos 2 é o S0, então quer dizer que tem um ponto zero, ele está antes desse ponto zero, mais 5, então 5 é a velocidade, vezes o t. Então, nesse caso, qual será a velocidade escalar da partícula? É o número que multiplica o t. Né? No caso aqui, 5. O número que multiplica o t. Qual o tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem? Ó, quanto mais tempo passa, tem uma soma positiva aqui. Ó. Ele está se afastando. No início, né, ele está negativo, ele está se aproximando da origem. Passou pela origem, ele continua, aí ele começa a se afastar dela. Né? Qual a posição inicial da partícula? A posição inicial é o número que vai somar com V vezes T. Essa é a posição inicial. Em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos de movimento? Então, substitui o T por 15 e faz essa conta. Menos 2 mais 5 vezes 15. Começa sempre pela multiplicação, né? Fazer quanto que vai dar 5 vezes 15. 5 vezes 15 você vai achar um valor, e isso menos 2 é a sua resposta em D. Facílimo, né?
Então vamos lá. Semana 2. A semana 2 agora ele vai falar da aceleração. Então aqui a gente está falando de uma velocidade constante, né? Todas essas questões. Agora a gente vai falar de uma velocidade que muda. Isso acontece o tempo todo. Ó. Eu entrei num carro, ele está parado. Qual a velocidade dele? Zero. Eu ligo o carro, aperto, olha até o nome do pedal. Aperto o acelerador. O que eu estou fazendo com o meu carro? Acelerando. Ou seja, eu estou mudando a velocidade dele, que era zero porque ele estava parado. Aí cheguei a 60 km por hora. Aí eu paro de apertar o acelerador, mantenho ele apertado, mas sem aprofundar nem soltar. Mantenho ele na mesma posição. Aí o carro fica com uma velocidade constante, de 60 km por hora. Durante esse tempo que a velocidade está constante, eu posso dizer que minha aceleração é zero. Aí o sinal fechou. O que eu vou fazer? Tirar o pé do acelerador e apertar o freio. O que vai acontecer com a velocidade do carro? Vai diminuindo. Ou seja, eu tenho uma aceleração negativa, uma aceleração que diminui a velocidade do carro, até que ele para. Voltou a ter uma velocidade zero, então está em repouso. E aceleração zero. O sinal abriu, aperta o acelerador, o carro volta a ganhar velocidade, eu tenho uma aceleração positiva, e até que ele chega na velocidade que eu quero e eu mantenho a velocidade constante. E assim vai acontecendo. Então, quando a gente está dirigindo um carro, tem aceleração positiva e negativa o tempo todo, que eu estou aumentando e diminuindo a velocidade dele enquanto eu dirijo pelas ruas. Como que eu calculo a aceleração? É a velocidade dividido pelo tempo. Então, a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Se eu tirei o carro do zero, levei ele para 60 km por hora e eu gastei 15 segundos para fazer isso, claro, converto km por hora para metros por segundo, faço. Né? Saiu do zero para o 60, ou para a conversão que vai dar em metros por segundo, né? Aí vai ser zero, vai ser o valor menos zero, tá? Aquele valor dividido pelo tempo que eu gastei para chegar nele. Quando a gente fizer as questões aqui, vai ficar mais fácil. Aqui ele te dá dois exemplos, vocês dão uma lida nele. Tá vendo que ele já começa aqui convertendo para metros por segundo para nos mostrar como é que funciona. E nós vamos aqui, ó. Ele vai dar então a equação. Como então que eu faço essas contas? Então, a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E se eu já tenho e se eu quero calcular a distância, é a velocidade inicial vezes o tempo mais meio vezes a aceleração vezes o tempo elevado a 2. É uma equação um pouquinho maior. Como é que ele chegou nesse valor, né? É engraçado, assim, você fala, mas como que ele chega aqui? Bom, para entender o conceito mesmo, sim, aí você cai lá na física mais avançada, lá na faculdade que você entende melhor como que se chega nessa fórmula daqui. Ela não é tão óbvia. Você precisa aprender uma matéria da faculdade, chama cálculo 1, integral, etc. Não é o nosso objetivo aqui. Então é decorar. Não tem outra palavra não. Decora essa fórmula aqui. Nossa, Ricardo, mas é uma fórmula muito grande, eu não vou conseguir decorar. Vai sim. Vai porque eu vou te ensinar uma frase. Quando você decora essa frase, você decora a fórmula. Então cada letrinha aqui vai ser a letra de uma palavra da minha frase. Você decora a frase e aí com a frase você decora a fórmula. Quer ver? D, a gente vai lembrar de Deus. V, a gente vai lembrar de ver, né? De visão. T, a gente vai lembrar de tudo. E A, T, como se fosse uma palavra, a gente vai lembrar de atenção. Então, Deus vê tudo, mas meio que a atenção está ao quadrado. É assim que a gente decora. Deus vê tudo, mas meio que a atenção está ao quadrado. Guarda só essa frase. Deus vê tudo, mas meio que a atenção ao quadrado. Aí você consegue escrever ela assim, ó, a equação. Então isso a gente chama de método mnemônico. É mais fácil a gente gravar a frase do que gravar a fórmula. Aí você grava a frase, quando você precisar usar aí, você lembra da frase e vai escrevendo
a fórmula. Deus vê tudo, mais meio de atenção ao quadrado. Se eu junto essa primeira fórmula com essa segunda, eu chego nessa outra equação que a gente chama de equação de Torricelli. Qual que é a vantagem da equação de Torricelli? Veja que eu tenho VAD, ou seja, eu não preciso saber o tempo para calcular os valores, para utilizar os outros, velocidade, aceleração e distância. Então, dependendo do problema, ele não te dá o tempo gasto. Aí você vai para essa equação de Torricelli. Se você não lembra da equação de Torricelli, você usa essas duas, você chega nela. Você joga os valores aqui, acha o tempo, joga o tempo aqui, acha a distância. Entendeu? Mas se você lembrar dessa fórmula, você já joga ela direto e acha o que você precisa. Vai ter outro exemplo aqui. Ele vai falar também de queda livre. Então, o que é queda livre? Então, o objeto caindo, né? Quando o objeto está caindo, a velocidade dele estava zero lá no alto, a velocidade dele vai aumentando à medida que ele vai caindo. Essa velocidade aumenta com a aceleração da gravidade. No planeta Terra, ela é de 9,8. Mas, em geral, a gente arredonda para 10. Então, se está falando de objeto em queda, você vai usar essas fórmulas e onde está escrito A, você joga 10 ou 9,8, dependendo do que o problema te pede. Beleza? Vamos lá para as atividades. Um corpo percorre trajetória retilínea com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. No instante inicial, o movimento é retardado, sua velocidade vale 20 metros por segundo. Determina a velocidade do carro no instante 3 segundos. Então, jogar na fórmula. Qual que é a diferença? Em vez do objeto estar ganhando velocidade, ele está perdendo, porque o movimento é retardado. Então, o movimento acelerado está ganhando, o movimento retardado está perdendo, está freando o carro, né? Mas é a mesma coisa, ó, você vai chegar lá, vai jogar esses valores na fórmula. Então, A vai ser 4, a velocidade inicial, V0, vai ser 20, o T vai ser 3, já está tudo no Sistema Internacional de Medidas, né? Metros por segundo, está tudo em metro e segundo aqui. É só jogar na fórmula. Mas eu não tenho o meu tempo. Ah, não, eu tenho o tempo 3, né? Eu não tenho, então eu quero calcular a minha velocidade. Que fórmula que eu vou? Subir aqui. Opa, passei. Aqui, ó. Velocidade é o que eu quero calcular, igual a velocidade inicial 20. Em vez de mais, você bota menos, porque ele está diminuindo, né? Está o movimento retardado. Então, menos 4 vezes 3. Ok? Velocidade igual. Tá tudo certinho. Velocidade igual a 4, ó, igual a 20 menos 4 vezes 3. Jogou aqui, velocidade igual a 20 menos 4 vezes 3. Então, em vez de mais, você bota menos, porque o movimento é retardado, aí ele está freando o carro, tá? Menos ali. E aí, qual a distância o corpo percorre até parar? Qual que é a distância que o corpo percorre até parar? Veja bem, quando o corpo para, você tem uma velocidade igual a zero. O jeito mais fácil de fazer é jogar na equação de Torricelli. Então, eu tenho a minha velocidade inicial que é 20, eu tenho a minha velocidade final que vai ser 0, mais 2 vezes 4, né, que é 4, vezes a distância, que é o que ele está me pedindo. Então, veja que ele, agora, aqui ele me deu um tempo, aqui eu não tenho o tempo que ele gastou para parar. Eu poderia jogar tudo aqui, 0 igual a 20 mais 4 vezes t, achar o t, jogar o t aqui, achar o d. Muita conta. Se eu venho aqui, ó, 0 igual a 20 mais 2 vezes 4 vezes d, que é o que eu quero achar. O 20 vai para lá, vira negativo, certo? O 2 multiplica pelo 4, aí vira 8, 8 passa para lá dividindo,
Fica menos 20 dividido por 8 vai dar um valor. Ah, Ricardo, mas dá um valor negativo? Sim, por quê? Porque aqui eu deixei o mais. Perceba que se eu lembrar, não, mas é uma aceleração retardada. Então eu posso mudar aqui para o menos. Aí vai ficar menos 20 dividido por. Aí aqui vai ficar menos 8D. Aí eu passo menos 8 dividido, fica menos 20 dividido por menos 8. Aí vai dar menos dividido por menos dá mais. O que eu quero que vocês entendam? Nessa matéria, uma resposta negativa quer dizer que algo está sendo desacelerado, a velocidade no sentido contrário, uma distância no sentido contrário. Entende? O positivo ou negativo diz do sentido. Se está indo para frente, a aceleração positiva, se está indo para trás, a aceleração negativa. Se o carro está andando para frente, velocidade positiva. Se o carro está dando ré, velocidade negativa. É isso que o sinal vai significar. Para frente, positivo, para trás, negativo. Para direita, positivo, para esquerda, negativo. Né? O sinal diz do sentido que o objeto está indo. Então, 2. Então vai falar da decolagem de um avião. O avião na decolagem percorre a partir do repouso e sobre a pista 2.000 metros com aceleração constante de 15 metros por segundo. Qual terá sido a velocidade na decolagem do avião? Então veja só, eu não tenho tempo. Novamente, eu não tenho tempo aqui. Eu tenho a aceleração, eu tenho a distância. Ele estava em repouso, então a velocidade inicial é 0. Eu quero achar a velocidade na hora que ele decolou. Torricelli. Isso é o que eu quero achar. V ao quadrado igual a 0 mais 2 vezes aceleração de 15. 2 vezes 15 vezes 2.000. Vai achar um valor, V ao quadrado igual a essa multiplicação. 2 vezes 15 vezes 2.000. E agora? Esse elevado ao quadrado, quando ele passa para o outro lado da igualdade, vira raiz. Então, velocidade igual a raiz de 2 vezes A vezes D. Aí vai ser uma raiz meio grande, você pode usar a calculadora para achar isso daí. Você vai achar a velocidade do avião no momento da decolagem. Tranquilo, né? 3. Um automóvel que anda com velocidade de 72 km por hora é freado. Freado, aceleração negativa. 6 segundos após o início da freada, sua velocidade de 8 metros por segundo. Com a aceleração imposta pelos freios do carro. Converte isso daqui para metros por segundo. Essa é a velocidade final. Essa é a velocidade inicial, que você vai ter convertido para metros por segundo. Então, isso, 8 menos o valor aqui em metros por segundo, dividido por 6 é igual a aceleração. Vocês vão ver que vai dar um valor negativo, justamente porque o carro está sendo freado. É isso mesmo, a resposta vai ser um valor negativo, porque 72 dividido por 3,6 é mais que 8, com certeza. Então vai ser 8 menos alguma coisa aqui, vai dar um número negativo, esse número dividido por 6 vai dar a minha aceleração negativa. Qual o tempo gasto pelo automóvel parar? Aí você vai lá na fórmula, agora você tem a aceleração, velocidade final, velocidade inicial. E aí você quer saber o tempo, né? O tempo vai ser quando a velocidade for 0. Então, agora você vai refazer. Agora você sabe quanto que é a aceleração dele, né? Que ela é constante. Aqui pelo menos indica que ela é constante. Você vai fazer esse problema todo de novo, só que agora considerando a velocidade final igual a 0. Tá? A distância, vamos lá na fórmula. Ele quer saber o tempo, né? Certo. Então, olha só. Só um momento aqui. Velocidade
qual tempo gasta até o automóvel parar. Então, eu tenho o V vai ser igual a zero. O V inicial vai ser igual a 72 dividido por 3,6, né? Mais a aceleração que você vai ter encontrado na questão anterior, na letra A, vezes o tempo. Essa aceleração ela é negativa, então vai ficar zero igual àquele valor lá que vocês vão ter que fazer para mim, a conversão, menos o A que você já vai ter achado vezes o T. Certo? Passa ele para o lado de cá, o V0 para o lado de cá, ele vira negativo. Aí, esse menos A, que é o valor que você vai ter encontrado na questão anterior, você passa para lá dividindo. Vai ficar o menos V0 dividido por esse A que também é negativo, você vai achar um valor positivo do tempo. Olha só, o tempo não pode ser negativo, tá, gente? D, V e A pode ser negativo, tá? O tempo nunca pode ser. O tempo nunca pode ser negativo. Na verdade, o deslocamento sempre é positivo. O S que é negativo, né? Que é a posição. Mas tudo bem, vocês entenderam. Distância, velocidade. Ou melhor, né? Eu vou falar posição. Posição, velocidade, aceleração pode ser negativo, que é de estar indo para frente ou para trás. Tempo sempre é positivo, não existe tempo negativo. Quando você está fazendo a conta aqui, você vai ver que o negativo do V com o negativo do A se anulam e vira algo positivo. E tem que ser assim. Então você vai usar essa fórmula daqui, ó. Substituir o V por zero, o V0 por 72 dividido por 3,6, o mais A pelo valor que você encontrou na questão anterior, e você vai ficar só com T. Resolve a parte matemática e você encontra o tempo. Qual a distância percorrida pelo automóvel até parar? Beleza, você achou aqui o tempo, aí você joga o B, no B você achou o tempo, você joga agora nessa outra fórmula aqui, ó. Distância igual 72 dividido por 3,6 vezes o tempo que você acabou de achar na questão anterior, mais meio de A, lembrando que A vai ser um número negativo, que você achou também já, vezes o tempo ao quadrado, que você também já achou. Então perceba que os itens A e B te dão a aceleração e o tempo. Velocidade inicial você já tem, aí você acha a distância. Então tá vendo que aqui você acha a aceleração, aqui você acha o tempo, aqui você acha a distância. O A te dá um valor que você vai usar em B. O B te dá um valor que você vai usar em C. No C você vai usar os valores que você achou aqui e aqui. Por isso que tem que fazer nessa ordem certinha. Vocês vão ver que quando joga os valores na fórmula, fica um monte de número e uma única letra. Aí a questão matemática resolve, acha o valor dessa letra e está tudo certo. Então não tem erro não. Questão 4. Então você tem fazendo um tiro e ele está esse texto daqui, depois vocês leem com calma, né? Mas qual que é a ideia? Eu dou um tiro para cima, o tiro sobe, 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 sobe. Chega uma hora que ele para e começa a descer, desce, desce, desce. Nessa descida ele vai ganhando velocidade. Mas quando ele está chegando no chão, ele atinge alguém, isso vai machucar a pessoa? Ou será que a velocidade é tão pequena que não chega a machucar igual um tiro dado em linha reta? Aí, ó, vamos fazer essas contas, né? Um objeto é atirado verticalmente, ou seja, para cima, na Terra, com aceleração, então, 10 metros por segundo, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. O que ocorre com a velocidade durante a subida? Ó, então, você atirou para cima. A gravidade está puxando a bala para baixo, então a velocidade dela vai freando, 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 diminuindo, diminuindo, até que ela chegar a zero. Quando ela chega a zero, você consegue calcular isso aqui, ó, o tempo máximo, o tempo para a altura máxima. Então a gente vai lá naquela fórmula para calcular o t. O que eu vou ter? Vou ter uma velocidade igual a zero, que é no momento que ela para, ter uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, eu tenho uma aceleração de menos 10, porque a bala está indo para cima e a aceleração está puxando para baixo. Então vamos olhar aqui. Ó, V é igual a zero, V inicial é igual a 20, A é igual a menos 10 e T é o que eu quero calcular.
Né? Passa para cá, vira subtração, passa para cá virando divisão, divide um pelo outro, acha o t. Beleza. Qual o valor da altura máxima atingida pelo corpo? Agora no B eu encontrei o meu valor de t, eu posso ir para outra fórmula. Eu achar a altura máxima, o deslocamento, a distância percorrida. Aqui. Então, D é igual a 20 vezes T, que você acabou de calcular na questão anterior, mais meio vezes A, que é, né, é menos 10, vezes o T elevado ao quadrado. Então, veja que agora eu tenho todos esses valores. Tem o valor de V0, de T, de A, de T. Aí eu acho o meu D. Tranquilo também. E é isso. Só até a letra... Oh, pera, desculpa, foi no errado. E é isso. A altura máxima. Quanto tempo após o lançamento o corpo demora para retornar à mão do lançador? Então, teve o tempo da subida. Agora ele está numa altura D, com uma velocidade inicial de 0, com uma aceleração da gravidade de 10, que vai puxar ele para baixo. Eu quero saber o tempo que retorna. Então, ó, você vai voltar para essa fórmula aqui do D. Melhor ainda, vamos usar Torricelli, né? Eu tenho... Ele pergunta... não, ele quer saber quanto tempo, né? Então, posso usar o Torricelli não, tem que usar algum que tenha um T aqui. Então, quanto tempo ele demora? Olha, eu sei qual é a distância percorrida, que é a altura máxima. Agora, essa altura máxima você vai descer ela inteira. Então, eu sei meu valor de D. O meu V0 agora é 0, porque ele está lá na altura parado. E meu A agora é positivo, porque ele vai cair e a aceleração está puxando para baixo. Então, mais meio de vezes 10 vezes t ao quadrado. Essa parte some, né? Porque 0 vezes t aqui dá 0. Então, eu vou ter meu D da questão anterior mais meio vezes 10 vezes t ao quadrado. Meio vezes 10 vai dar 5, né? Então, eu vou passar o 5 lá dividindo. Então, vai ser D dividido por 5 igual a t ao quadrado. Aí, esse quadrado eu passo para o lado de lá virando uma raiz. Então, o meu t é igual a raiz de D dividido por 5, né? Esse valor que você vai calcular aí também. Novamente, gente, você vai jogar. Você tem os valores de tudo aqui. A única coisa que você não vai ter o valor é de t. Então, você resolve a equação até deixar só o t sozinho e acha o valor dele. Última questão aqui. Qual a velocidade com a qual o corpo retorna ao ponto de lançamento? Ótimo. Eu tenho tudo. Eu tenho T, eu tenho A e eu quero saber o V. Moleza. Eu tenho a velocidade inicial, que é 0. Eu tenho o A, que é 10. Eu tenho o T, que eu acabei de calcular na questão anterior. Eu acho o meu valor de V. E aí você sabe se quando ela cai no chão, ela cai com uma velocidade muito grande ou não. Aí você me diz, ó, a velocidade inicial dela, eu sempre volto na errada, né? A velocidade inicial dela é de 20. Qual que é a velocidade? Aí agora você conseguiu calcular a velocidade que ela caiu. É muito maior, é igual ou é menor que 20? Aí você vai descobrir se uma bala atirada para cima, quando ela cai, ela pode machucar alguém. Ok? Então, gente, vocês perceberam que essa é uma matéria que é muito assim, eu pego os valores que a questão me deu, jogo na fórmula, aí a minha fórmula vai estar completa, exceto uma letra ali, que é justamente o que eu quero calcular. Eu resolvo a matemática ali de uma equação, passo para o outro lado da igualdade, invertendo a operação, tomo cuidado com os sinais e tudo certo, e chego naquele valor. Aí na questão seguinte, eu uso um valor que eu descobri no anterior, e assim eu vou indo e consigo responder todas as questões. Beleza? Esse vídeo então vai focar nas semanas 1 e 2. Novamente, ficou com alguma dúvida na hora de fazer? Estou lá fazendo exercício, fiquei com dúvida? Entre em contato comigo pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza. De preferência, já chega me mandando uma foto, assim, né, se for pelo seu celular, ou mesmo se for mandar um e-mail, que for, já bate uma foto assim, até onde você conseguiu fazer da questão, já me bate uma foto e fala assim, professor, fiquei com dúvida aqui, não entendi, não consegui resolver, ou essa equação não está batendo, não está fechando, o que eu tenho que fazer? Sabe, já me chega com a dúvida bem pontual, assim, para eu já chegar resolvendo exatamente, eu tenho que entender qual que é a sua dúvida para eu poder te ajudar. Então, chega assim, não entendi a... Não fala assim, não entendi a 4. Não.
Pessoal, comecei a fazer a da 4, usei essa equação aqui, mas não deu certo. O que aconteceu? Aí beleza, aí eu consigo ajudar. Beleza? Mas tentem fazer, gente. Né? Não copie do coleguinha, não pegue pronto de nenhum lugar. Faça, porque é assim que acontece o aprendizado. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.